Então, hoje a gente vai começar a construir esse cartaz da vida extraordinária para que a gente, né, vamos dizer assim, organize o nosso tempo com atividades que vão nos levar até onde a gente quer, né? Infelizmente, né, a gente vive na cultura da CLT, na cultura, né, do concurso público, as pessoas não trabalham muito com metas, né? As pessoas vão. Eu falo, né, de um lugar de onde eu vim, né? Que eu também já, né? Eu era professora concursada, eu também já trabalhei como CLT, apesar de sempre ter sido muito ambiciosa, sempre ter tido uma necessidade de crescimento, uma visão de crescimento em todos os locais que eu trabalhei, né? O que eu percebo é que a grande maioria das pessoas não tem essa visão, né? Essa visão de crescimento, essa visão de planejar o que você quer para um ano, né? E organizar a rotina com ações que vai nos levar até lá, né? Então, hoje, a gente vai trabalhar um pouco esse conceito e, para a gente, né, trabalhar esse conceito, eu gosto muito desse livro aqui. Já vou deixar essa indicação para vocês, que é o Poder e Alta Performance do Paulo Vieira. Para quem não conhece, o Paulo Vieira hoje, né, é um dos maiores nomes, né, na área de desenvolvimento humano no país, né? E ele tem várias bibliografias, eu já fiz, né, o Método CIS, que é o curso dele, em 2015, vai fazer 10 anos, vamos fazer de novo. Então, vou fazer 10 anos que eu fiz esse curso, e foi um curso, assim, que foi onde eu iniciei, né, a minha caminhada de desenvolvimento pessoal. E aí, neste livro, ele tem, deixa eu ver aqui, acho que são 8 capítulos, são 9 capítulos. Eu sugiro que você compre esse livro, né, e que você trabalhe capítulo por capítulo, né, um capítulo por semana, e você faça as atividades que tem nele. Eu selecionei, né, na verdade, 2 capítulos. Hoje a gente vai trabalhar um deles, tá? Para a gente começar a construir esse mural da vida extraordinária, para a gente começar a construir essa visão de onde a gente quer chegar no próximo ano. E o Paulo, né, eu gosto muito porque ele traz um conceito de coaching integral sistêmico, ele traz um conceito de uma vida sistêmica, ou seja, uma vida em equilíbrio, né? Uma vida onde todos os pilares estão equilibrados. Lógico que isso é um grande desafio, né? Muitas vezes a gente está equilibrado de um lado, desequilibrado do outro, a gente se equilibra de um lado, do outro desequilibra, enfim, né? A vida, principalmente de uma mulher, né, é um eterno equilibrar de pratos. Mas com o tempo, né? Com o tempo, a gente consegue sim, né, trazer aí um equilíbrio maior, né, com a experiência, né, com o amadurecimento, a gente consegue trazer esse equilíbrio maior, né? Então é muito importante que a gente sempre pare. A gente vai fazer essa atividade hoje, né? Aí as próximas 2 segundas-feiras, a gente vai fazer mais 2 atividades para a gente realmente estar programada. E quando eu digo programada, é a gente estar realmente com a nossa mentalidade alinhada com os nossos objetivos. Porque não adianta eu ter um objetivo, mas a minha mentalidade não estar congruente com ele. Não adianta eu ter um objetivo, mas a minha mentalidade ser uma mentalidade completamente contrária àquela conquista, né? E aí, nessas atividades que a gente vai fazer nos próximos, hoje, né, e nas próximas 2 segundas-feiras, antes de finalizar o ano, são duas mesmos? Vamos ver se eu vou conseguir fazer dia 23, mas creio que vai dar, sim, vai estar bem próximo da minha viagem, mas eu acredito que vai dar para finalizar assim. Então a gente precisa, né? A gente precisa alinhar a nossa mentalidade, né, para que a gente consiga realizar as nossas ações. E se você olhar para o seu ano de 2024, né, a gente olhar para o ano, assim, eu vou fazer uma autoavaliação, né? O ano de 2024 foi bem tumultuado para mim, né, do ponto de vista de saúde, principalmente, né? E quando eu paro, né, para pensar assim nas atitudes e nas ações e nas decisões, acho que a palavra certa é nas decisões que eu tomei, eu percebo que eu acabei agindo sobre uma emoção que não era uma emoção positiva, né? E essa emoção não positiva acabou fazendo com que eu tomasse decisões
que me trouxeram toda essa gama de problemas de saúde que eu tive esse ano. Mas é maravilhoso, né? A gente parar para pensar, cara, eu acho assim, uma das coisas mais importantes que, enquanto ser humano, a gente precisa, e é uma coisa que eu sempre tenho muito cuidado comigo mesma, é de abafar a vítima que existe em mim. Todo mundo tem uma vítima dentro de si, gente. Todo mundo. Eu não sou privilegiada, todas nós temos, tá? E quando a gente fala vítima, essa vítima ela age de duas formas. Ou ela culpa alguém, ou ela se massacra, né? Então, ou a gente está jogando, né? Quando eu fui para Bariloche foi 2014? Acho que foi. Há 10 anos, né? Em 2014 eu ouvi uma frase lá que eu trago para mim até hoje, né? Quando a culpa é sua, você coloca em quem você quiser. Então, às vezes acontece algo na nossa vida e a gente, né, busca culpados, né? A gente busca quem responsabilizar. Ou às vezes a gente assume a autorresponsabilidade, mas de uma forma muito pesada, né? E aí a gente acaba se chicoteando. E esse chicote abafa o nosso merecimento, né? E abafa a nossa, a nossa visão de capacidade. Então, é muito importante a gente assumir a autorresponsabilidade sobre as nossas decisões, as ações que às vezes não foram as mais sábias, né? Mas virar assim, beleza, foi uma experiência, não, né? Infelizmente, não teve o resultado que eu almejei, mas foi uma experiência e qual aprendizado eu tiro disso, né? Por exemplo, qual aprendizado eu tirei, né, dessa decisão, dessas decisões que eu tomei? Que eu preciso, que eu não preciso encher o meu dia de coisas para me sentir produtiva ou merecedora de alguma coisa, né? Hoje eu aprendi, gente, eu era um workaholic assim, ó, daquela assim, viciada em trabalho. Para mim, se meu dia não tivesse cheio da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, eu tô sendo improdutiva e eu não vou conseguir as coisas que eu quero e tudo mais. E aí, esse encher de coisas o meu dia que me adoeceu. Que aí eu não durmo, eu não descanso, fico ansiosa, aí não me alimento bem, aí não durmo bem, fico cansada, como mais e vira um círculo, né, vicioso, que traz todo esse adoecimento, né, que me trouxe todo esse adoecimento. E aí quando foi, acho que foi outubro, não sei se foi setembro ou outubro, eu tomei algumas decisões assim de cortando algumas coisas e falei assim, gente, eu quero ficar com o que é essencial para minha vida. O que é essencial para minha vida, né? Atividade física, meu relacionamento com Deus e com a minha família, meu trabalho e meu relacionamento comigo mesma. Pronto. O restante eu eliminei, né? Eliminei. E hoje, assim, hoje eu estava fazendo essa atividade que eu vou fazer com vocês, eu estava fazendo comigo mesma, né? E avaliando algumas coisas. E eu cheguei à conclusão, cara, nesse exato momento, né, o meu foco tem que estar, né, em tal lugar por conta do meu objetivo maior, né? Então, em alguns momentos da vida, a gente vai abrir mão de algumas coisas para conquistar outras, né? Então, é muito importante a gente fazer essa atividade, né, para a gente parar e avaliar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto, eu como boa sagitariana que sou, eu tenho necessidade de novidade. Não tem uma palavra certa para isso. De variedade, né? Necessidade de variedade. E quando eu começo a fazer sempre a mesma coisa, logo eu começo, meu marido fala assim, logo eu começo a arrumar a sarna para me coçar. E eu percebi que isso era uma das coisas que estava realmente me adoecendo, né? Porque, querendo ou não, toda novidade, né, ela traz aí uma adrenalina, ela traz um nível de estresse, mesmo que positivo, e isso, né, muitas vezes pode não ser saudável. Né? Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento, se conhecer, né? Isso é uma longa jornada, eu acho que é uma jornada eterna, né? Que a gente precisa avaliar. E aí a gente, né, nesse momento que eu comecei a fazer, né, cortar essas coisas e comecei a me concentrar mais na minha saúde, comecei a me concentrar mais no meu trabalho, bem focado mesmo, eu já comecei a perceber algumas coisas. Nossa, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu posso melhorar. E aí a gente começa realmente a ter uma vida mais tranquila, né? A última semana, falar para vocês, eu acho que a última semana foi uma das melhores semanas da minha vida.
né? Eu diminuí um pouco o meu ritmo de atividade física. Eu trabalhei de forma, né, bem focada com o meu trabalho, alcancei resultados que eu almejava. Chegou o final de semana, eu descansei, né? Eu sempre, gente, domingo é dia de dormir. Não me chama para fazer nada dia de domingo, não. Domingo eu gosto de dormir à tarde. Eu acordo, porque lá em casa eu acordo antes de todo mundo. Eu acordo, aí eu vou ao supermercado, faço aquela comprinha pro almoço, né? Minha família come na rua todos os dias, né? E eu também. Mas aí no domingo eu sempre gosto de fazer uma comidinha lá em casa, e eu que faço. E aí fui lá, já comprei as coisas pro almoço, fizemos almoço, aquela comidinha caseira, né? Que comida de restaurante ela vai enjoando, né? E aí, terminei de almoçar umas 2 horas. Eu falei assim, amor, vou deitar e vou dormir. Nossa, mas eu dormi um sono tão bom, né? E aí acordei e já estava bem, só terminei o dia ali, terminando de descansar. Então, assim, eu falei assim, nossa, essa aqui é a rotina que eu quero para mim. E essa é a rotina que vai me levar aos meus objetivos, aos objetivos que eu estabeleci para mim. Então, é muito importante a gente compreender isso, gente. A gente olhar para o ano que passou, avaliar o que que foi positivo, o que que foi negativo, né? O que que foi inesperado, que eu gosto de chamar de interessante, né? O que é positivo, continua realizando, intensifica. O que é negativo, qual aprendizado você traz disso, né? Não se chicotear e nem se vitimizar, mas trazer como aprendizado, nossa, isso aqui realmente não é algo que eu acho que vai ser bom para mim, porque eu fiz, não deu certo, eu fiz, deu errado, né? Às vezes você faz e não dá certo, simplesmente não tem resultado, ou às vezes você tem o resultado que você não queria, né? E aí você precisa realmente assumir essa autorresponsabilidade, trazer um aprendizado, né? E continuar, né? E o interessante, eu gosto do interessante positivo, né? Quais são as boas? O interessante é sempre, eu falo assim, né? É sempre o presente de Deus. É aquilo que você nunca espera e acontece porque Deus resolveu te presentear naquele momento. Então, é muito importante que a gente faça essa avaliação, né? E aí, para a nossa atividade, a gente vai trabalhar o chamado mapa de avaliação sistêmica. Todo mundo já ouviu falar dessa ferramenta? A Cristiane e a Mari, eu sei que sim. E a Belina e a Helenice, já ouviram falar de mapa de avaliação autossistêmico? Vou até abrir uma figura aqui. Escrevam para mim, por favor. Belina e Helenice, escrevam para mim no chat se vocês já ouviram falar dessa ferramenta. Vocês estão vendo a ferramenta? Seria, só com outro nome. Belina parece, é basicamente a roda da vida. Só que aí no coaching integral sistêmico a gente chama de mapa de avaliação autossistêmico. Ó, vocês estão vendo ele aí? Porque na hora que eu vejo isso aqui, eu não consigo ver vocês. Não sei por quê. Vou ter que ver um curso agora do novo. Helenice nunca viu, né? Tá. Não está visualizando. Tá, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. E agora, vocês estão vendo? A Cris falou que sim. Para mim, se a Cris está vendo, todo mundo está vendo. Então, a gente não vai utilizar essa figura, a gente vai usar de uma forma mais simples, tá? De trabalhar, não precisa desenhar nem nada, mas o Paulo Vieira ele trabalha 11 áreas, né? Que é espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional, tá? Então, o que eu preciso que vocês façam agora? Eu preciso que vocês peguem papel e caneta, tá? Peguem papel e caneta e vocês vão fazer, né? Coloca de 1 a 11
E aí vocês vão escrever. Eu vou escrever aqui no chat, tá? Quais são as áreas. Porque hoje a gente vai trabalhar, eu não vou só falar aqui, não. Então, as 11 áreas são essas: espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, lazer, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Vou pausar, porque eu tinha muitas dores, né, em relação a este assunto. Então, apesar de hoje não haver, entre aspas, uma importância, porque eles não estão mais aqui, né, não existe mais um relacionamento, porque eles já se foram, querendo ou não, eu gostei de pontuar a forma como eu lido com isso hoje, a forma como eu lido com a vida, né, que eles tiverem, a vida que eu me dei, certo? Então, qual o grau de importância e qual o estado atual hoje? Pilar 3 conjugal, tá? Este pilar retrata a harmonia e o amor existente entre um casal. O nível de diálogo, afetividade, respeito, compreensão, flexibilidade, dedicação, além da quantidade e qualidade do sexo e da capacidade de fazer o outro feliz sem que haja cobrança por isso. Uma forma mais objetiva de você avaliar esse pilar é a capacidade de tocar o cônjuge, olhar nos olhos, abraçar, dialogar sem que haja cobranças ou acusações. Se você não tiver um relacionamento amoroso, avalie como se sente nessa situação. Então vamos lá. Qual o grau de importância do grau conjugal para você e qual o estado atual hoje? Né? Para mim, por exemplo, o grau de importância é 10. Né? Meu marido hoje, né? Hoje ele é a pessoa da minha vida, né? E graças a Deus também, né? O meu relacionamento com ele hoje, 21 anos, quase 22, aí já arruma 22 anos de casado também. Eu calculo como nota 10. Então, dei a nota aí de vocês. O próximo pilar é filhos, tá? Caso você tenha filhos, este pilar refere-se ao seu relacionamento com eles. Avalie a qualidade e quantidade de tempo dedicado, de amor comunicado, de toque, de beijo e de atenção. Caso você não tenha filhos, o que deve ser avaliado é como você se sente subjetivamente por não os ter, tá? Então, qual o grau de importância para você isso hoje? Às vezes você não tem filho e também não é algo que agora te preocupa, tá? Não é seu objetivo. Ou às vezes você não tem, mas sim é algo que você quer ter, né? Algo que você tem como foco. Ou às vezes você tem, né? E como que tá essa relação hoje? Eu coloquei né, meu filho tem grau 10 de importância na minha vida, eu coloquei que o meu relacionamento dele tá 9, que eu sou muito brava com ele. Mas é porque a adolescência, né, gente? Adolescência não é algo, não é algo fácil de se lidar. Mas a gente está vencendo, graças a Deus. Ok? Pilar 5, social e lazer. Este pilar refere-se à qualidade e quantidade das amizades e interações sociais. Avalie a profundidade, intimidade, confiança e maturidade nos relacionamentos. Esse quesito também é agregado pela presença de um hobby, ou seja, atividade praticada em momentos de lazer, com o objetivo de descontrair e descarregar as tensões do dia a dia. Só um adentro, né? Muitas vezes, pessoas sem equilíbrio de vida dedicam muito esforço e tempo a essa área como estratégia para não olhar para a sua vida como um todo ou para fugir de si mesmo e das suas dores. Lembre-se de que todo exagero é sinal de uma debilidade emocional. Quantas pessoas você conhece que precisam sair praticamente todos os dias para balada, festa, diversão, bebedeira, e mesmo com toda essa diversão desenfreada, não são felizes, né? Então, qual o grau de importância para você hoje? Eu coloquei para mim que o grau de importância é 5. Eu não sou uma pessoa de muitos amigos, né? Eu sou uma pessoa de pouquíssimos amigos. Eu tenho amigos, assim, os meus melhores amigos, eles são meus amigos há mais de 30 anos,
né? Então, eu tenho poucos amigos. E quando eu digo amigos, são pessoas assim que realmente se preocupam com você, que te ligam. E aí, amiga, como é que você tá? Só para isso, né? Então, essas são realmente pessoas que eu considero amigas, né? Então, assim, o grau disso para mim hoje é 5, não é algo que, né, eu queira ampliar, mas eu acho que a nota que eu dou é 8. Tá bom, poderia ser melhor, poderia me encontrar mais vezes com ele, poderia, né? Mas não está sendo algo que acontece com frequência e eu tô bem em relação a isso, né? Em relação, por exemplo, a um hobby, eu tinha um hobby, só que eu enjoei desse hobby, que era dançar, né? Eu fiz o curso de instrutor fit dance, né? Ia nos aulões e tudo mais e tal, só que parece que o ciclo se encerrou, né? Hoje eu tô bem voltada para bike, mas não é algo que eu tô dando assim tanta atenção. Hoje eu acho que o meu hobby está sendo descansar, deitar na minha rede, ficar lá quietinha, só existindo. Eu tô nessa fase da minha vida, ok? Vamos lá. Saúde, sexto pilar. Refere-se ao estado de saúde, vitalidade e disposição física do indivíduo. Nesse quesito, avalia-se também preparo físico, energia, flexibilidade, ausência de dores, nível de obesidade e limitações físicas. A forma, a forma e a aparência física do corpo finalizam a análise desse pilar. A atividade física e a qualidade da dieta são também bons indicadores de mensuração. Eu coloquei, por exemplo, que para mim saúde é nota 10, né, gente? Se você não tem saúde, você faz nada da sua vida, né? E eu coloquei que a nota que tá 6, né? Que eu tive bastante problemas, mas graças a Deus está melhorando. Então, acredito que nos próximos tempos vai melhorar mais, certo? Então, você dá aí o grau de importância e a nota que está hoje, né? Como está a sua saúde hoje, como você avalia a sua saúde hoje. Próximo pilar, servir. Este pilar refere-se à sua capacidade de enxergar a necessidade dos outros. Avalia quanto realmente você tem se dedicado à caridade e ajuda ao próximo em suas necessidades, tanto de sobrevivência quanto espirituais e psicológicas, né? Então, qual o grau de importância do servir, de fazer caridade, de contribuir de alguma forma com as pessoas, né? Eu sempre gostei muito de fazer trabalhos sociais. Esse ano passado, eu acho que eu fiz no Dia da Mulher, se eu não me engano, né? Eu sempre gosto de fazer aula de beleza em instituições de caridade, assim, só com o objetivo de proporcionar um dia, né, feliz para aquelas mulheres. Esse ano eu fiz menos por conta desses desafios de saúde, mas eu gosto de fazer umas 2, 3 vezes. Eu gosto de pegar sempre essas casas que recebem mulheres vítimas de violência doméstica, né, e levar ali um dia da beleza para elas. Eu gosto muito de fazer isso, tá? Então, qual o grau de importância disso para você? E como está esse estado atual, né? Principalmente no último ano. Intelectual. Este pilar avalia a sua dedicação em adquirir conhecimento através de leituras, cursos, seminários e a sua capacidade de colocar tudo em prática. Não adianta só estudar, tem que colocar em prática, né, gente? Então, qual o grau de importância disso para você e como está o estado atual? Vou dar um exemplo meu, tá? Hoje, o grau de importância disso para mim é 8, né? Eu gosto muito de estudar, eu tô até aqui, né, com 3 livros, eu consigo ler 3 livros ao mesmo tempo, eu leio um capítulo de cada. Porque às vezes eu tô com curiosidade de saber dos 3. Aí eu vou ler um capítulo de cada que eu leio tudo ao mesmo tempo. A louca, gente. Então, eu gosto sempre de estudar e eu gosto sempre de praticar o que eu estudo, mas hoje não é o meu foco mais. Hoje eu estou num foco assim de querer viver o meu conhecimento. Não, eu falei que ano que vem ó, eu não quero fazer nenhum curso, mas o que eu vou fazer é comprar livros, né? Que eu sempre gosto de estar lendo, é algo que faz parte do meu dia a dia, mas nenhum curso, nada. Eu quero viver o conhecimento que eu já tenho no próximo ano, né? Então, eu coloquei o grau de importância 8 e o estado atual eu coloquei como 8 também. Vamos lá, pilar 9, financeiro. Retrata a sua relação com o dinheiro neste momento. Não apenas quanto ganha, mas também como gasta, quanto poupa ou investe. De forma geral, esse pilar pode ser orientado pelo seu balancete pessoal, ou seja, o resultado da subtração entre todo o patrimônio líquido e os ativos, menos todas as despesas e passivos. Se a diferença é positiva, o pilar financeiro está em boas condições e a nota tende a ser positiva. Este pilar,
é analisado pelo fluxo de caixa, ou seja, a diferença do que você recebe e dos seus ganhos efetivos mensais, menos as despesas e contas a pagar do período. Se o dinheiro que sobra dessa equação é suficiente para doar, poupar e investir, além de pagar as contas, a nota também tende a ser alta. Mas se os gastos mensais consomem tudo que você ganha, a nota será mais baixa. Então, qual o grau de importância disso na sua vida hoje? Qual nota você se dá? Vocês estão vendo comigo, gente? Ou eu tô falando para as paredes? Quem tá comigo aí? Quem tá com a vida, né? Quem tá assim com a vida equilibrada aí, ou tem muita gente que tá desequilibrada? Você está aí? Mara, Lenice, Melina, vocês estão aí? Giri, eu tô no ponto de ônibus. Isso que eu tô. Vou pegar um familiar. Peraí que eu não tô ouvindo. Não tem problema, não. Parece que eu ouvi ponto de ônibus. Vamos lá, estamos finalizando, Belinha, estamos finalizando. Saúde é um desafio. Vamos lá. Profissional. Este pilar, este pilar relaciona-se com a carreira profissional. Aqui eu queria que vocês focassem em Mary Kay, tá? Este pilar, no caso a Belina tem pouco tempo de Mary Kay, né? Então nem vai dar. Então pode ser, não sei qual a sua atividade profissional, Belina, mas pode ser a sua atividade profissional, tá? Este pilar relaciona-se com a carreira profissional, o crescimento e nível de desempenho do ponto de vista da empresa, dos fornecedores e dos clientes. Deve ser avaliado também pelos resultados gerados por você, desde que possam ser mensurados. Quanto melhor a sua avaliação e quanto maior forem os resultados gerados, maior a sua nota. Então, hoje, o quanto a sua vida, de 0 a 10, o quanto a sua vida profissional é importante para você e qual nota você dá para ela. Ok? E agora, para finalizar, emocional. Este pilar é avaliado pelo equilíbrio de todos os outros pilares e também pela alegria de viver a própria vida. O pilar emocional pode ser definido muitas vezes pela maneira como você acorda pela manhã, pelo entusiasmo e alegria que você tem ao se deparar com a vida e desafios diários. Esse pilar é avaliado também pelo nível de ansiedade, angústia e depressão. Sua falta de controle emocional também é refletida por atitudes extremadas, destrutivas e não ecológicas, tá? Ok? Então, hoje, o quanto a sua vida emocional é importante e como ela está. Como diz o outro, a minha está medicada. Ótimo, ótimo. Legal, Belina. Estou em transição de carreira, o empreendedorismo é a opção para o momento. Ótimo. Maravilha. A Belina, só te dando um feedback, tá? Eu tentei entrar em contato hoje, eu não sei o que está acontecendo com o chat da Mary Kay. Eu não estou conseguindo falar lá, mas eu estou tentando todos os dias. Então, agora, qual que é o próximo passo? Você tem aí o grau de importância e a nota que você deu. Agora, você vai subtrair, tá? Vamos supor que, ó, vou dar uma nota. Espiritual, meu, grau de importância, 10. Nota que eu dei, 6. A diferença é 4. E assim por diante. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, conjugal.
Grau de importância 10, nota 10. Então, tá tudo bem, ok? Vou dar um exemplo aqui. Servir. Vou dar um exemplo aqui, ó. Servir. Grau de importância 5, nota 0. Que eu dei para mim. Não, como é que é? É isso mesmo, né? Não, então peraí, que é outro que eu quero dar. Porque esse ano eu fiz pouca ação de servir. Muitas vezes você pode fazer assim, ó. Você dá uma nota para esse pilar que é tipo assim, é nota 10, né? Não, o grau de importância é 5. Vamos supor que você coloque que saúde social, que o grau de importância é 5. Mas você está dando, né? A nota tá 8 porque você está dando muito tempo, né? Está se encontrando muitos amigos e tal. Ou seja, você está dando mais do que precisa para esse pilar. E às vezes um outro pilar que precisa da sua atenção está ficando, né, em segundo plano. Podem ir fazendo, tá? A notinha aí, fazendo essa diferença. Então, por exemplo, se o grau de importância é menor que a nota do estado atual, significa que você está dando uma atenção para esse pilar que não é necessária. Ou seja, você está tirando de outro pilar, com certeza. Vou dar um minutinho aí para vocês fazerem essa conta. Tá aqui. Certo? Então, eu vou falando aqui. Então, olha só. A diferença entre quanto é importante cada pilar e a nota que você deu para cada um deles caracteriza a qualidade da sua vida hoje em cada uma das suas áreas, tá? Então, quanto mais próximo, né, quanto menor a diferença, mais você está realmente, né, equilibrada nesse pilar. A distância, né? A distância, quanto maior a distância, é aí que vai estar o reflexo da sua felicidade, da sua plenitude nessa área. Então, quanto mais distante estiver, menos feliz e menos plena você vai estar nessa área, tá? Ó, então, depois que faz isso, aí o que que a gente faz? A gente pega os pilares e coloca lá, aquele que deu a maior distância para a menor distância, tá? Só que muitas vezes, tá? Alguns pilares, por exemplo, que deu uma distância muito alta, não é seu foco agora, entendeu? Muitas vezes não é seu foco agora, por exemplo, como o meu social e lazer, não é meu foco agora, tá? Eu coloquei aqui, né? Das diferenças que deu, o meu, por exemplo, primeiro espiritual, segundo emocional, terceiro saúde, né? Com essas três coisas equilibradas, o resto é consequência, né, gente? Depois profissional, depois financeiro e depois social e lazer. Então, eu coloquei o foco, né? Coloquei por ordem de distância de pilar essas 5 áreas, né? E aí, depois que você faz essa nota e você elenca ali, né, quais são as áreas que para você agora realmente você vê que precisa, né, da sua atenção, é a hora que você determina, né, para 2025, gente, para 2025, é a tarefinha que eu vou deixar para vocês. Além dessa tarefinha, tá? Eu vou mandar para vocês um material em PDF, que é um exercício para vocês fazerem até segunda-feira que vem, tá? E aí vocês vão colocar para cada um desses pilares o que você vai fazer nesse ano de 2025 para equilibrar esse pilar. Vou dar um exemplo para vocês. A Belina não me conhece, né? A Lenice me conhece pouco, a Mara e a Cris convivem mais comigo, né? Hoje eu tô tomando medicação para ansiedade, né?
E aí, eu tenho falado com o meu médico, eu falei assim, nossa, eu vou ter que tomar essa medicação para sempre? Será que eu tenho um problema genético, né? Alguma coisa assim? Aí ele falando, né, dos pilares da vida de uma pessoa e o único pilar, né, do que é necessário para a pessoa não ter ansiedade, por exemplo, eu durmo bem, me alimento bem, faço atividade física, tenho um propósito de vida, tenho um trabalho que eu gosto. O único pilar que está desequilibrado é o manejo do estresse, né? Mas é porque é a minha forma de ver a vida, né? Como eu sou uma pessoa assim muito exigente, muito controladora, muito vamos dizer assim, né? Mas é isso mesmo, é exigente e controladora, né? E quero tudo do meu jeito, eu acabo me estressando muito fácil. Então, eu estou aprendendo, primeira coisa que eu estou aprendendo, e eu vou aprender na minha viagem de férias, a liberar o controle. A liberar o controle, e aí, o que que vai me ajudar a liberar o controle? A minha fé, né? A minha fé. Eu sou muito exigente, né? Como que eu vou aprender, continuar sendo exigente comigo mesma, mas aprender a levar isso para o mundo de uma forma mais leve? Gente, isso é tão maravilhoso, isso é uma coisa também que eu já estou fazendo bastante, que é o quê? Entender que as pessoas têm valores diferentes dos meus. E que a única coisa que eu posso fazer é o que está no meu controle, que é o quê? Verbalizar aquilo, né, que eu acredito, mostrar como aquilo pode ajudar as pessoas, mas não tem como eu obrigar as pessoas a serem da forma que eu quero que elas sejam. Mas principalmente aprender que essas pessoas vão pagar o preço das escolhas delas. E muitas vezes isso vai me doer, né? Vai me doer ver, né? Vou dar um exemplo com meu filho, por exemplo, que é adolescente, né? O Dante, ele trocou de escola e aí ele ficou meio revoltadinho com a troca de escola. E aí os dois primeiros bimestres ele brincou, mas brincou assim, ó. Só que ele estava fazendo terapia, aí ele saiu do papel de vítima, assumiu a autorresponsabilidade e correu atrás no terceiro e no quarto bimestre. Me doeu muito. Muito, 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 muito ver aqui. E eu falando, e falando, e falando, e mãe fala, mãe fala, mãe fala, mãe fala, e manda para terapia, porque vê que não adianta o que a mãe fala, né? Porque é muito difícil, por exemplo, né? A Mara é mãe de adultos já, né? A Helenice, acho que os filhos dela são adultos também. A Belina, não sei se tem filhos. Mas é muito difícil ver os filhos da gente quebrando a cara por conselhos que a gente já deu. Eu falo muito com meu filho assim: olha, pessoas inteligentes ouvem conselhos. A falta de sabedoria te faz quebrar a cara. E o Dante, né, muitas vezes ele foi lá e fez o jeito que ele achava e quebrou a cara e só aprendeu porque ele quebrou a cara. Vou dar um exemplo besta, gente. Mas o que aconteceu esse ano? Dante ganhou uma bicicleta, acho que foi no Natal, acho que foi no Natal. A gente fala, Dante, toma cuidado, Dante, toma cuidado. Aí você solta o menino na rua, né? Aí você fica assim, né? Orando a Deus para proteger o menino, né? E ele brincando, e ele brincando. O que que aconteceu? A Belina tem três filhas. Que idade elas, Belina? E o que que aconteceu? O Dante atropelou um carro. A gente fala que ele que atropelou o carro, foi o carro que atropelou ele, né? Ele passou direto numa via. Graças a Deus, o homem estava vindo devagar e o homem conseguiu desviar dele, mas ele bateu na porta do carro. Graças a Deus, com o Dante não aconteceu nada, não quebrou, ele mal arranhou, mas o carro ficou R$ 5.000 o conserto, que eu e o Michael tivemos que pagar, né? Aí já são adultos, né? Espero que você já tenha passado por essa fase, Belina. Então, o que que acontece, né? Eu tenho que. A única coisa que eu posso fazer é aconselhar, né? E só que no caso do Dante, eu sofro as consequências, né, dos erros dele. Então, assim, a única coisa em relação, né, ao grau de exigência, ao controle, né? Então, isso, por exemplo, é um exercício que eu tenho que fazer para diminuir o meu estresse, para diminuir, né? Porque esse estresse gera em mim excesso de adrenalina e cortisol. E excesso de adrenalina e cortisol, o que que acontece? Adoece. É solda no sangue, né? Então, a gente tem que olhar para isso e falar assim, nossa, como que eu posso, né? Por exemplo, ansiedade, que eu tô, né, tive que começar a tomar medicação que eu vi que realmente havia um descontrole químico mesmo no meu cérebro, devido a uma série de coisas que eu vivi nos últimos anos.
A ansiedade, ela traz um excesso de preocupação, né? Uma visão negativa de futuro. Vou dar um exemplo bobo. Eu vou viajar dia 25, né? Para Bahia. A gente vai de carro. Nossa senhora, eu achei que eu ia ter um surto psicótico, com ansiedade. Né? Eu já comecei a imaginar, porque assim, é natural, a mente já começa a imaginar tudo de ruim que pode acontecer. Naquele momento, eu comecei a orar, viu? Olha o meu lado espiritual, fortalecendo o meu espiritual, trabalho o outro, né? Eu comecei a orar, Senhor, eu vou entregar essa viagem nas suas mãos. Eu tenho certeza que, né, se despertou no coração do meu marido essa viagem, o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai nos conduzir, vai dar tudo certo, né? A gente vai ter as melhores férias das nossas vidas, porque a gente merece, né? Nos últimos anos, meu marido trabalhou tanto. Eu comecei a orar e comecei a declarar para o Senhor, né? Tudo que eu quero que aconteça nessa viagem, né? Porque no meu natural, por conta da ansiedade, eu começo a surtar. E aí eu vou adoecer, né? Eu vou adoecer, meu bruxismo começa a atacar, começa a me dar dor de cabeça e tudo mais. Então, olha só, o espiritual, né? O meu fortalecimento espiritual ajuda no meu emocional, que consequentemente ajuda na minha saúde. A minha saúde, graças a Deus, né? Eu já tô fazendo atividade física numa quantidade que eu acho legal, já consegui, né, equilibrar o meu plano alimentar, né? A minha questão é, né, a ansiedade, ela me traz o desejo do álcool, mas graças a Deus, até no meu aniversário, nem bebi tanto, assim, bebi pouquinho, nem... O meu marido querendo comprar 50 mil caixas de vinho, eu falei assim, não, ó, ano novo, a gente vai, eu falei assim, olha, eu vou beber só no ano novo 2 tacinhas de espumante, porque eu vou viajar, vou dirigir, e eu não quero ficar de ressaca passando mal, não, porque é perigoso, né? Meu marido, a única forma que ele tem de se divertir é beber, nunca vi, né? E aí, olha só, espiritual, emocional e saúde comunicam, né? Comunicam. E aí, profissionalmente, graças a Deus, eu acredito, né, que a forma como eu estou trabalhando já está realmente, né, me trazendo um resultado legal, só que existem algumas coisas que eu ainda posso ajustar, né? E o meu ajuste maior é a conquista de novas clientes, né, para trazer novas consultoras e futuramente novas diretoras. Consequentemente, o financeiro vai melhorar. Hoje, graças a Deus, o meu financeiro está equilibrado, mas eu quero ganhar mais, né? Meu financeiro hoje eu quero ganhar mais e economizar algumas coisas que dá para economizar, para que eu consiga poupar para, né, fazer o projeto da minha casa. Então, funciona assim, né? E aí, o que vai acontecer? Vocês vão pegar esses pilares, vão determinar o que vocês querem, tá? Para 2025, que dá para fazer em 2025, tá? E aí, vocês vão selecionar imagens, tá? Imagens que representem esse objetivo. Eu vou mostrar aqui o meu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu faço assim, ó. Eu vou no computador mesmo, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela? Sim, eu estou vendo. Eu estou vendo. Ok. Tem aqui, né? Tem que trocar aqui, que essa casa aqui, essa casa aqui não é a que eu quero. Peraí, acho que eu já mudei isso aqui. Hum. Eu vou no Google, eu seleciono, acho que é esse aqui. É essa aqui. Eu seleciono. Peraí. Vocês estão vendo? Só mudou a casa. Estão vendo? Deixa eu chegar bem. Hã? Sim, Tá, estou vendo sim. tá. Então aqui eu coloquei o quê? A fachada da casa, né? Do jeito que eu quero fazer a minha, que é mais ou menos isso aqui. Coloquei minha família aqui, porque a união da minha família é a parte mais importante para mim. Coloquei esse corpo aqui, né, gente? Vamos trabalhar, vamos botar o shape esse ano, né? Trabalhar firme e forte.
Essa semana já, ó, dei uma secada boa, né? Nada que uma semana de alimentação saudável e atividade física constante não resolvam. Coloquei alguns reconhecimentos que eu quero conquistar da Mary Kay. Coloquei uma viagem que eu quero fazer com a minha família. Hoje mesmo eu estava vendo o valor dessa viagem, né? Passagem, hospedagem já. Coloquei aqui quanto que eu quero, né? Esses 5 milhões aqui, gente, não é uma coisa para 2025. Se Deus quiser que seja, pode vir, Senhor, eu tô recebendo, tá? Mas é o quanto eu quero de reserva, porque eu falo assim, que eu quero me aposentar ganhando 50 mil reais por mês. Para ganhar 50 mil, eu tenho que ter uma reserva de 5 milhões, né? Então, eu tenho essa meta aqui para quando eu fizer 65 anos de idade, né? E alguns reconhecimentos da Mary Kay. E eu coloquei essa passagem da Bíblia, né? Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe, uma cobra, né? Aí coloquei um versículo da Bíblia para embalar, né? Essa, esse cartaz de metas. Então, vocês podem ir no Google, salvar imagens, aí abre o PowerPoint aqui, monta. Se vocês não conseguirem fazer, vocês podem pedir, né, para alguém, né, que tem mais habilidade com isso fazer. E aí, mas vocês ainda não vão imprimir, vocês só vão selecionar as imagens, tá? Que aí semana que vem a gente vai fazer uma outra atividade para ver assim, cara, essa meta está estabelecida de forma correta? Porque muitas vezes a gente estabelece metas de uma forma incorreta. Ou a gente coloca uma meta alta demais, que paralisa a gente, ou a gente coloca uma meta baixa demais, que não motiva a gente. Eu sempre falo assim, ó, semana que vem a gente vai falar mais cientificamente sobre, mas eu sempre falo assim, a meta, ela tem que te dar frio na barriga. Ela tem que dar um friozinho na barriga. Se deu frio na barriga é porque ela é a meta certa. Mas ela tem que ser uma meta alcançável, ela tem que ser uma meta que te faz fazer mais do que você está fazendo hoje, que te faz adquirir habilidades que você não tem hoje. Mas não pode ser uma coisa muito, uma coisa assim que seja fora de noção. Que você olha e vira assim, tô doida. Entendeu? Tem que ser mais ou menos isso, tá? Então, deixa eu pausar aqui.